O tema desse vídeo é Jesus, o bandido, o gay e a política. Eu sei que muitas pessoas têm um pouco de aversão de ouvir alguém do campo progressista falar de Jesus. Eu sei que muitas pessoas estão decepcionadas, principalmente por causa da atuação de algumas igrejas no Brasil, mas é importante falar sobre isso. Nós somos um país cristão gigantesco e ignorar a existência de Jesus Cristo no coração das pessoas é ignorar o contexto que a gente vive. Nesse vídeo eu quero falar com você, em especial, você que usa Jesus Cristo para endossar as coisas que você quer fazer. Eu queria te chamar para uma reflexão. Eu queria falar sobre esse tema que tem sido trazido à tona constantemente, que é a intolerância a respeito daqueles que cometem crimes, a intolerância a respeito daqueles que têm uma opção sexual diferente daquilo que a humanidade colocou como sendo padrão, uma intolerância política que acaba colocando determinado eixo político como sendo o eixo de Jesus e um outro eixo político como sendo um eixo do diabo, do demônio. Eu vou começar chamando a atenção de vocês sobre uma coisa que acontece com todos nós. Pode não acontecer durante toda a vida, mas em um determinado momento das nossas vidas a gente tem aquela tendência de querer endossar aquilo que a gente quer dizer com a palavra de alguém que a gente considera maior. Quando a gente é criança, a gente fala alguma coisa que saiu da cabeça da gente e para as pessoas acreditarem a gente acaba dizendo foi meu tio que falou, foi meu pai que falou, ou então a gente vai no barzinho para pedir uma bala, um chocolate e a gente fala com o vendedor, meu pai mandou buscar, porque a gente tem uma referência de que o pai da gente tem uma certa autoridade para comprar fiado naquele barzinho, a gente tem uma certa referência que o tio da gente sabe algumas coisas e por isso a gente pode falar que foi ele que falou, que aquilo vai ser acreditado. Hoje a gente tem isso, infelizmente, na religião. As pessoas estão queimando o filme de Jesus, parece uma grande brincadeira isso, mas não é. As pessoas estão queimando o filme de Jesus, as pessoas estão borrando o cristianismo, exatamente porque as pessoas estão usando Jesus Cristo para endossarem desejos obscuros, para endossarem coisas que elas acreditam que são certas, mas elas sabem que é preciso um nome maior para dizer que aquilo é certo. Hoje no Brasil nós temos dois eixos políticos e dentro desses eixos políticos a gente tem o eixo conservador e esse eixo conservador ele é contra a liberdade sexual, ele é contra outras liberdades, mas ele também tem uma intolerância muito grande ao crime. A intolerância ao crime é uma coisa absolutamente normal. É muito fácil você ser tolerante ao crime antes de ser vítima do crime. O que eu estou querendo dizer é que como a intolerância ao crime é uma coisa absolutamente normal a partir do momento que você, algum parente ou algum amigo se torna vítima de um crime, você passa a querer a condenação dos criminosos, é uma coisa muito difícil você brigar contra a pessoa que tem intolerância ao crime. A pessoa já tem aquele trauma. Então, eu não estou falando isso para dizer que a gente tem que ser tolerante com o criminoso ou tolerante com o crime. O que eu chamo a atenção nesse ponto é até onde você pode usar Jesus Cristo para endossar aquilo que você pensa a respeito do crime, do criminoso, do gay ou de um eixo político. Porque, olha, Jesus Cristo não veio à Terra para abraçar as pessoas perfeitas. Ele veio exatamente porque existiam pessoas que precisavam de uma certa instrução, ele veio porque a humanidade estava doente e precisava de uma cura. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você é perfeito, Jesus Cristo não veio para você. Jesus Cristo veio exatamente para as pessoas que você tem perseguido. Jesus Cristo veio para o homossexual, porque se realmente há homossexualidade, eu não estou falando que é contra os ensinamentos de Deus, mas se realmente há homossexualidade ou o homossexualismo, da forma que você quiser definir, se isso realmente vai contra os ensinamentos de Deus, Jesus Cristo veio exatamente para trazer esses ensinamentos e convencer o homossexual que ele tem que mudar. Você acha mesmo que Jesus precisa da sua atitude radical, desrespeitando os homossexuais,
lutando por leis contra os homossexuais, batendo de frente contra os homossexuais. Você acha que Jesus Todo-Poderoso precisa do seu radicalismo nesse ponto? Da mesma forma, olha, eu não vou falar com você que eu sou tolerante com o criminoso, eu quero que o criminoso seja punido. Eu sou muito intolerante com o crime e com o criminoso, principalmente os crimes relacionados à violência, porque olha, todos nós já cometemos algum crime, obviamente, mas aquele crime relacionado à violência é uma coisa que a gente não consegue conceber e somos intolerantes. Mas a pergunta básica que eu faço para você é: será que eu posso usar Jesus Cristo para justificar a minha intolerância? Porque se eu me achar perfeito, eu vou dizer para você que Jesus Cristo não veio por minha causa, ele veio por causa do criminoso. Jesus Cristo não veio para pedir punição, para colocar na cadeia, para pedir que queimem, que matem ou que condenem à morte. Jesus veio para resgatar. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando você parte para o radicalismo e acha que as pessoas que estão fora daquilo que você considera a linha, elas devem ser punidas, elas devem ser destruídas, elas devem ser exterminadas, você não está em nada se compatibilizando com a proposta de Jesus Cristo. E se você usa Jesus Cristo para endossar essa loucura sua, você está fazendo uma coisa muito errada. Você pode, obviamente, ter ódio do criminoso, querer a morte do criminoso, você pode ter preconceitos contra o homossexual. O que você não pode fazer, sob hipótese alguma, é usar Jesus Cristo como endosso para os seus preconceitos. Sabe por quê? Você tem sido covarde com Jesus Cristo. Você tem feito um trabalho oposto ao trabalho da evangelização. O trabalho da evangelização consiste em levar o ensinamento de Cristo e conquistar as pessoas para que as pessoas tenham um toque no coração para seguirem o ensinamento de Cristo. O que você faz com o seu radicalismo é distanciar as pessoas de Cristo. E eu digo isso porque hoje no Brasil nós temos um crescente grupo de pessoas que está tendo um ódio de Jesus Cristo por causa do posicionamento de determinados hipócritas que se dizem representantes de Jesus Cristo e determinados babacas que fazem idiotices e depois dizem estar representando os interesses de Jesus Cristo. Eu falei que eu ia falar sobre o criminoso, sobre o gay e sobre o político. Outra coisa que você não pode dizer, sob hipótese alguma, é que o político liberal representa os interesses de Jesus Cristo. Eu volto a dizer, você pode ser liberal, você pode ser totalmente contra a redistribuição de renda, você pode ser totalmente contra a assistência aos mais pobres. Mas olha, por respeito à proposta de vinda de Jesus Cristo na Terra, não use Jesus Cristo para endossar o seu posicionamento político. Inclusive, o seu posicionamento político pode ser o certo. Os liberais defendem a ideia de que a liberdade econômica vai fazer com que todas as pessoas se esforcem, com isso elas vão conseguir muito mais. Você pode estar certo, mas você não está dizendo uma coisa que tenha compatibilidade com o cristianismo. O cristianismo admite a existência dos mais fracos. E esses mais fracos, na ideia do cristianismo, eles não vão ter condições de simplesmente, através do mérito, chegarem a coisas básicas como o pão de cada dia. Então as políticas de redistribuição de renda, eu digo mais uma vez, você não é obrigado a concordar com as políticas de redistribuição de renda, mas as políticas de redistribuição de renda são as que mais se compatibilizam com o cristianismo. É isso mesmo, eu estou dizendo de uma forma muito clara que Jesus Cristo foi um dos primeiros socialistas da história. Você não é obrigado a ser socialista. O que é feio é você tentar criar um Jesus Cristo contra o socialismo. O que é feio é você tentar criar um Jesus Cristo que era contra a redistribuição de renda, um Jesus Cristo que era contra a assistência dos mais pobres. Isso que é uma coisa absurda. O que eu acho é que você faz um trabalho negativo. O trabalho da evangelização é levar a verdade a respeito de Jesus Cristo. Você não apenas deixa de levar a verdade, como você leva um Jesus Cristo distorcido. Ou seja, quando você usa Jesus Cristo para endossar
os seus desejos obscuros, o que você está fazendo é apresentar o demônio para as pessoas com o nome de Jesus Cristo. E eu digo de uma forma muito clara, porque olha, o demônio, exatamente, aquele que no lugar de querer resgatar as pessoas, quer matar. O demônio, no lugar de querer ajudar as pessoas que estão em dificuldades, ele quer simplesmente cortar todo enquanto é tipo de assistência social para que aquelas pessoas ou consigam se adaptar à nova realidade e através do mérito fiquem ricas, ou, infelizmente, morram de fome ou morram por doenças. Você pode ser liberal. Tem várias pessoas hoje que são liberais e até te dou uma dica. Se você não estiver no eixo liberal hoje, você vai ser preconceituado pelos mais ricos, você vai ter uma perseguição muito grande entre os empresários, você vai ter poucas dificuldades e você nem vai ser apoiado pelos mais pobres. Sabe por quê? Porque a situação está tão complexa hoje que até os mais pobres estão contra a assistência aos mais pobres. Então, não tem nada de errado em você ser liberal, mas você usar Jesus Cristo para fundamentar o seu liberalismo, aí está errado. Aí é uma covardia contra uma pessoa que veio e morreu numa cruz para levar uma mensagem que você está distorcendo.